Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, você considera algo honesto, algo íntegro, a pregação de um evangelho misturado dentro do pervertido? Com certeza a sua resposta seria não. Porque quem prega um outro evangelho, ou quem está pregando um outro evangelho, que hoje podemos ver que é um evangelho misturado dentro do pervertido, ele está fazendo algo errado. Ele está num erro. E esse erro não pode ser tolerado por ninguém. Ou seja, você e eu não podemos tolerar quem venha pregando um outro evangelho que já foi muito além do evangelho de Cristo. Não podemos tolerar isso em tempo algum. Não importa se essa pessoa é um pastor, ou um bispo, ou um apóstolo. Não importa se elas são esses homens assim. Porque se os pastores, bispos e apóstolos vêm pregando um outro evangelho, isso significa que eles já estão errados há muito tempo. Eles estão enganados. E estão enganando a muitos também. Então, você não pode se deixar enganar por ninguém. É o que está escrito. Não vos deixeis enganar por ninguém. Principalmente nesse caso de que venham homens pervertidos pregando um outro evangelho que já foi muito além do evangelho de Cristo. Se isso está acontecendo com você, por aí nas denominações, você tem que sair fora, fugir, escapar disso aí. Porque isso não tem nenhum cabimento para a sua vida em Cristo. É algo errado. É algo que você não pode deixar que aconteça em sua vida. Você não pode se deixar levar por esse erro. Você não pode se deixar envolver, se enredar por isso em tempo algum. É um erro do qual você tem que sair fora, escapar, sair disso aí. E ao fazer isso, você tem que voltar para o evangelho genuíno. Esse sim é o evangelho certo e sério para a sua vida. Esse foi o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Ele é seu exemplo. Ele deu exemplo. Não apenas pregou com palavras esse evangelho, mas o viveu com a sua própria vida. De forma que naquilo que o Senhor Jesus pregou, não havia hipocrisia alguma. Porque o que ele dizia, ele praticava. Ele praticava o que ele dizia. E dessa forma não existia hipocrisia alguma da parte dele. Mas o sistema religioso denominacional, infelizmente, está baseado em mentiras, em hipocrisias. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. E o Senhor Jesus está vendo isso acontecer claramente. Então, isso é apenas uma das obras erradas, uma das obras más que estão sendo feitas por aí nas denominações. Obras das quais o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. E muitos, sabendo, mesmo que muitos saibam disso, eles continuam. Por que esses homens pervertidos continuam? Porque a própria consciência e a mente deles estão pervertidas. A fé deles foi pervertida também. Eles se desviaram da verdade há muito tempo. E por isso continuam pregando um outro evangelho, misturado, deturpado e pervertido. Porque nas denominações, onde eles exercem a primazia e o domínio sobre o povo, eles é que mandam, ditam as regras. Assim eles pregam o que eles quiserem, principalmente para o lado financeiro. Porque eles querem dinheiro, eles querem ficar ricos, eles estimulam as pessoas a isso, a contribuir, inventam dízimo dobrado, dízimo triplicado e várias outras formas de se obter ofertas em dinheiro. Eles inventam, eles criam muitas fábulas, invencionices para isso,
Porque o evangelho que eles pregam lhes favorece isso. O evangelho misturado para pervertido lhes favorece que eles preguem dessa forma. E as pessoas que ouvem se deixam levar por isso. Ficam ávidas por essa prosperidade financeira, por querer ficar ricos. A fascinação da riqueza os fascina de tal forma que eles se deixam levar por isso aí. E é essa a realidade que está acontecendo. Então, meus irmãos, isso tudo é algo errado. São obras, todas as obras que são feitas baseadas na pregação desse evangelho misturado para pervertido são erradas. Só servem para confundir as pessoas, só servem para enganar, iludir, arrastar essas pessoas para a ruína e perdição. E muitas se deixam levar, não se dão conta disso. Não se dão conta disso. Porque quando ouvem uma mensagem como essa aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as vidas delas, elas não dão ouvidos, se recusam a dar ouvidos a essa verdade aqui e continuam envolvidas e enredadas pelo evangelho misturado para pervertido. Porque o evangelho genuíno do Senhor Jesus, ele nos leva a praticar obras íntegras e honestas diante de todas as pessoas. Para que essas pessoas, ao verem as nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Mas elas não querem isso. Porque essas obras íntegras e honestas que o evangelho genuíno nos leva a praticar não enriquece ninguém. Não faz ninguém ter prosperidade financeira. Não faz ninguém ficar rico. Não leva ninguém a sentir amor pelo dinheiro. E isso muitos não querem. Nesse mundo capitalista hoje, as pessoas estão se deixando levar pelas pregações do dinheiro e esquecem a pregação do evangelho genuíno, que prepara a pessoa, qualquer pessoa, para buscar e pensar apenas nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Mas a pregação do evangelho misturado dentro para pervertido está levando as pessoas para quererem apenas as coisas terrenas, os negócios dessa vida, a fascinação das riquezas, o amor do dinheiro, as regras impostas pelo Deus Mamon está afetando a vida dessas pessoas. Elas se sujeitam a essas regras impostas porque lhes favorece financeiramente. Então, o evangelho genuíno não se propõe a isso em tempo algum. Pelo contrário, o Senhor Jesus, na pregação do evangelho genuíno, disse que não ajunteis tesouros na terra. Ou seja, ele está querendo dizer para você não ficar juntando riquezas, acumulando riquezas, querendo ficar rico. Não, ele não quer isso para a sua vida, mas ele quer que pela pregação do evangelho genuíno você ajunte para você tesouros no céu. Tesouros no céu, lá onde os ladrões não escavam nem roubam, onde a traça e a ferrugem não corrói a sua riqueza que você está acumulando lá. Então, a pregação do evangelho a pregação do evangelho leva a pessoa a isso. A pregação do evangelho genuíno leva a pessoa a isso. E é isso que importa para o Senhor Jesus. Com a pregação do evangelho genuíno, ele quer levar você a fazer isso. Mas, infelizmente, o evangelho genuíno tem um adversário que se chama evangelho misturado dentro para pervertido. A esses que pregam o evangelho dessa forma, muitas pessoas estão tolerando de boa mente quem vem pregando esse evangelho. E aí é que está a grande questão de se escolher qual lado você vai querer ficar, porque isso tem que ser decidido. Chegou o momento decisivo disso acontecer. Ou você vai ficar do lado do evangelho genuíno, ou você vai ficar do lado do evangelho misturado para pervertido. Porque
O evangelho genuíno leva você a praticar obras íntegras e honestas, mas o evangelho misturado do padre pervertido está levando você a praticar obras que não são íntegras e não são honestas diante de Deus. Então agora você tem a oportunidade de decidir qual lado você vai querer ficar. Então que você decida e faça a escolha certa para o seu próprio bem, porque a escolha que você fizer tem que ser definitiva. Tem que ser definitiva. Então eu espero que você faça o melhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Obras Íntegras. Sim, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele chamou todas as pessoas que ele chamou, desde o primeiro século até os dias de hoje, todas as pessoas que ele chamou, ele vocacionou essas pessoas para realizarem obras. Mas não é qualquer obra. Ele chamou essas pessoas para praticarem obras íntegras e honestas em todo o tempo. Isso tem que ser assim. Não tem como isso mudar, não tem como isso se relativizar, não tem como nós negligenciarmos isso em tempo algum. Então, com seriedade, o Senhor Jesus chamou pessoas para realizarem essas obras íntegras e honestas em todo o tempo. E aqueles que são chamados por eles para realizar isso, têm que realizar essas obras com seriedade, com responsabilidade, com eficiência. Porque são essas obras íntegras e retas, ou são essas obras íntegras e honestas que o Senhor Jesus quer nos ver praticando dia após dia, diante de todas as pessoas, diante da opinião pública. Porque as pessoas têm que ver o nosso procedimento exemplar, baseado nessas obras íntegras e honestas, para que elas possam ver essas boas obras que praticamos e glorificarem a Deus. Isso tem que acontecer, da sua parte, da minha parte, em todo o tempo. Então, meus irmãos, como bons soldados de Cristo Jesus, vamos nos armar disso, vamos nos armar para praticarmos isso, com eficiência, com responsabilidade, com determinação, com coragem, com fé, com perseverança, com fidelidade ao Senhor Jesus. Porque ao longo de todo o nosso tempo, de nossa peregrinação, Ele, dia após dia, está olhando para cada um de nós. E tudo aquilo que praticamos está patente aos olhos dele, a quem um dia nós vamos prestar contas. Então, meus irmãos, é melhor você chegar naquele dia e prestar contas de que realizou obras íntegras e honestas, do que chegar lá e ter que prestar contas de que fez obras erradas, de que fez obras pervertidas, obras que o Senhor Jesus nunca concordou e nem aceitou que você estivesse praticando essas coisas. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso, é hora de começarmos a agir de uma forma digna do Senhor Jesus. Mas para agirmos de uma forma digna do Senhor Jesus, temos que nos purificar do erro que está nos levando a praticar obras erradas, para que possamos voltar a praticar as obras certas, as obras íntegras e honestas que Ele quer que Ele quer ver cada um de nós praticando dia após dia. Então isso tem que acontecer. A igreja tem que se conscientizar disso. Ou seja, eu, você, os nossos irmãos, que somos a igreja de forma geral, temos que nos conscientizar disso. Porque é isso que vai nos fazer entrar no reino do céu aprovados. É isso que vai nos fazer entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aprovados. Então, meus irmãos, vamos começar a nos estimular uns aos outros para que possamos realizar essas obras íntegras e honestas dia após dia. Existem muitos lugares neste mundo que precisam de que essas obras íntegras e honestas sejam praticadas por nós. Então, o campo é muito amplo e muito vasto e muito grande para realizarmos essas obras, que vão beneficiar muitas pessoas, muitas vidas.
E muitas delas podem até ser salvas por essas obras. Porque é algo que são obras muito evidentes, muito claras para as pessoas verem. Então, meus irmãos, isso tem que acontecer de nossa parte. E por isso o Senhor Jesus nos manda essa mensagem aqui, que ele vai falar sobre as obras íntegras que nós devemos praticar. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui no livro de Apocalipse de João. Nesse texto aqui que eu vou ler, é o próprio Senhor Jesus falando. E ele diz o seguinte: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então, meus irmãos, aquele que guardar até o fim as minhas obras, esse será o vencedor. Mas quais são as obras que nós devemos guardar até o fim? Quais são essas obras? Quais são as obras do Senhor que nós devemos guardar até o fim? São as obras íntegras que ele mesmo praticou. As obras que o Senhor Jesus praticou enquanto esteve aqui, como o verbo da vida, como o verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade, todas as obras que ele praticou ao longo daquele período, até a sua morte de cruz, sua ressurreição e até a sua ascensão aos céus, todas as obras que ele praticou eram obras íntegras e retas. E ele fez essas obras íntegras e retas aos olhos do próprio Pai, que ao ver ele praticando essas obras íntegras e retas, aprovava e concordava com elas. Então, meus irmãos, são essas mesmas obras que nós devemos guardar até o fim. Ou seja, nesses últimos dias que antecedem a volta ao Senhor Jesus, nós temos que praticar as mesmas obras que o Senhor Jesus praticou, que são obras íntegras e retas. Ou melhor, que são obras íntegras e honestas de nossa parte. Em todo lugar temos que praticar isso. É hora de entendermos isso, porque só aqueles que fizerem isso com responsabilidade, com eficiência, até o fim, é que vão herdar essa promessa, na qual o Senhor Jesus diz que dará autoridade sobre as nações para essas pessoas, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então, meus irmãos, isso só vai acontecer com aqueles que praticarem, que guardarem as mesmas obras do Senhor Jesus, que praticarem as obras honestas, as obras íntegras e honestas, sem parar. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso para que possamos praticar isso. É isso que o Senhor Jesus espera da sua igreja hoje. A sua igreja tem que se conscientizar disso. Tem que começar a agir em conformidade com o que está escrito aqui, para que assim possa alcançar a recompensa que só será dada para aqueles que guardarem até o fim as obras do Senhor Jesus, que são as obras que ele praticou, que são obras íntegras e honestas. Então, meus irmãos, esse é um dos textos que falam sobre isso. Existem outros, mas esse talvez seja aquele em que o Senhor Jesus falou de forma muito mais clara e objetiva, para que não haja dúvida daquilo que ele quer que você pratique, daquilo que você tem que praticar. Não há dúvida nisso, mas sim certeza e convicção de que se ao praticarmos isso, estaremos vivendo de acordo com o Senhor Jesus. Para o seu inteiro agrado, iremos fazer essas obras íntegras e honestas todo dia. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso para que possamos praticar. E a nossa prática seja uma prática que esteja sendo uma prática que nos leve a praticar obras íntegras e honestas diante de todas as pessoas. É isso que tem que acontecer. A igreja tem que ser assim.
A igreja tem que andar de conformidade com essa palavra que o Senhor Jesus disse, que é muito clara e simples para a nossa época hoje. Então agora eu vou ler esta mensagem aqui, que se chama Obras Íntegras. E ela começa assim: Está escrito: Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Meu irmão, o Senhor Jesus conhece todas as obras que são feitas nas denominações. Sim, tudo está descoberto e patente aos olhos dele, a quem um dia vamos ter que prestar contas das obras que estamos fazendo, quer sejam boas, quer sejam más. E nesse dia a responsabilidade será pessoal, porque cada um será julgado individualmente, segundo as suas obras, sem que haja transferência de culpa. Meu irmão, o que o Senhor Jesus tem achado das obras que são feitas nas denominações hoje? Será que para ele, que está na presença de Deus, elas são íntegras e honestas, ao ponto dele poder concordar e aprovar todas? Meu irmão, se lá no primeiro século o Senhor Jesus disse: Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, para alguém que estava na sua igreja na cidade de Sardes, então imagine como devem estar as obras hoje, onde a igreja, infelizmente, ficou condicionada em denominações cujos templos são feitos por mãos humanas. Meu irmão, hoje nós temos as Escrituras para podermos comparar se as obras que praticamos hoje estão íntegras e honestas diante de Deus, como as obras que o Senhor Jesus praticou e que foram deixadas para nós como exemplos para seguirmos os seus passos. Assim, as nossas obras, que são o fruto de nosso trabalho e ação prática, seriam íntegras e honestas, como as dele foram? Meu irmão, será que o Senhor Jesus acha íntegro praticar doutrinas estranhas, costurar de novo o véu, reconstruir templos, se envolver com o cristianismo, fazer Cristo estar dividido, se amoldar às coisas do mundo, conquistar leigos, enganar o coração dos incautos, aceitar um Jesus diferente, ficar recolhendo dízimos de dinheiro, praticar misticismo, pedofilia, estelionato, corrupção, esquemas fraudulentos, prostituição, perverter o evangelho? Tudo isso e muito mais seriam consideradas pelo Senhor Jesus obras íntegras e honestas na presença de Deus? É claro que não. Por isso, é hora de nos arrependermos sinceramente e deixarmos e nos purificarmos de todas as obras erradas e voltarmos a praticar as primeiras obras que são íntegras e honestas diante de Deus. Meu irmão, nós que cremos no Senhor Jesus, temos sim que fazer as mesmas obras íntegras que ele fez e até outras maiores ainda, porque ele foi para junto do Pai, de onde está vendo se estamos fazendo obras íntegras e honestas, e nisto não há como enganá-lo. Então, meus irmãos, não há como enganar o Senhor Jesus em relação à prática de obras íntegras e honestas ou de obras erradas e pervertidas. Não há como enganar, porque tudo está patente aos olhos dele. Ele está vendo tudo claramente. Ele está vendo quem está praticando obras íntegras e honestas e quem está praticando obras erradas e pervertidas. E quando ele vê isso, naquele dia em que fomos julgados individualmente, segundo as nossas obras,
isso vai ser colocado diante de nós. Então, é melhor nos arrependermos. Ainda há tempo de nos arrependermos dessas obras erradas e pervertidas que estamos praticando. Ainda há tempo de existir esse arrependimento sincero de nossa parte, para que, quando esse arrependimento sincero for feito diante do Senhor Jesus, Ele possa nos perdoar. E assim, iremos estar aptos a dar um giro de 180 graus para voltarmos a praticar as obras certas, as obras íntegras e honestas que Ele quer que praticamos, dia após dia, sem parar. Então, agora, depende de nossa parte. Ele quer ver, o Senhor Jesus quer ver uma atitude diante do que Ele nos falou hoje, através dessa mensagem. Ele quer ver a nossa atitude, qual será a nossa reação agora. O que vamos fazer agora? Só existem duas coisas que podemos fazer. Ou vamos nos purificar dos erros, das práticas erradas, e vamos voltar a praticar as obras certas, as obras íntegras e honestas, ou vamos continuar errando e praticando as obras erradas, as obras que o Senhor Jesus não concorda em tempo algum. Só existem essas duas opções. Eu sei que muitos vão se arrepender, sinceramente, mas enquanto outros, que infelizmente já são privados da verdade, já têm a consciência pervertida e a fé também, para muitos que já se desviaram da verdade, eles vão continuar praticando as obras erradas. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus hoje está nos dando a oportunidade de pararmos com isso, definitivamente, para que cada um de nós hoje possamos juntos, de forma unânime, como igreja, praticarmos as obras íntegras e honestas. Ou seja, nós devemos guardar até o fim as obras do Senhor Jesus, as mesmas obras. Então, para guardarmos até o fim essas obras, temos que voltar a praticar essas obras, para que assim a prática constante dessas boas obras, dessas obras íntegras e honestas, possam cada vez mais irem acontecendo com mais frequência nesse mundo, diante de todas as pessoas. As pessoas hoje no mundo querem ver pessoas assim, querem ver pessoas praticando obras íntegras e honestas, principalmente as obras do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós que fomos vocacionados, fomos chamados para realizar essas obras, temos que dar valor e importância a essas obras íntegras e honestas, para que pratiquemos essas obras. Então, meus irmãos, esse é o objetivo dessa mensagem hoje, para esclarecer a igreja, para edificar a igreja nisso, para que a igreja possa se consertar, possa se purificar do erro que está cometendo, para que possa voltar à prática das primeiras obras. Veja se não foi isso o próprio Senhor Jesus disse quando enviou aquela carta para a igreja de Éfeso, exortando aquela igreja, a voltar à prática das primeiras obras que elas já tinham deixado de fazer. Então, meus irmãos, agora, essa mesma mensagem, com esse mesmo objetivo, Ele está nos dizendo hoje. Então, a partir de hoje, temos que voltar a praticar as obras íntegras e retas, e honestas, aliás. Porque são essas obras que Ele quer ver a sua igreja praticando em todo o tempo, em todo lugar, em qualquer cidade que ela esteja. Tem que ser assim. Então agora, temos que colocar a mão no arado. Temos que realizar essas obras. E, à medida que formos realizando essas obras íntegras e honestas, vamos continuar olhando para o Senhor Jesus, nosso exemplo. Então, meus irmãos, quanto mais isso acontecer, mais obras íntegras e honestas iremos praticar. E mais resultados disso irão acontecer. Mais bons resultados disso irão acontecer na vida de todas as pessoas
que muitas delas irão crer no Senhor Jesus por causa disso, com certeza. Principalmente pela pregação do Evangelho genuíno, puro e simples. Então, meus irmãos, agora tudo já foi dito, agora é hora de nos conscientizarmos disso. Nos conscientizarmos mesmo, de fato e de verdade, para que assim possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado e também de um modo digno do Evangelho. Isso tem que acontecer conosco. Então que essa mensagem hoje sirva para a nossa própria edificação, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio aperfeiçoamento na prática das boas obras íntegras e honestas. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.